A mãe da Mônica tinha o costume de fazer como se fossem umas marmitinhas para levar para a Mônica todo dia. A Mônica tinha uma vida muito saudável, ela gostava de se alimentar bem, praticava exercícios, então a alimentação ele era uma parte bem importante da vida dela e ela tinha esse combinado com a mãe, afinal nada é melhor do que uma comidinha caseira, especialmente feita pela nossa mãe. Então a mãe deixava essas marmitinhas na geladeira e quando a Mônica voltasse do trabalho ela já tinha janta pronta. No dia 23 de outubro de 2009, por volta das 3, 4 horas da tarde, a mãe foi até a casa da Mônica para deixar as marmitas lá como de costume. Assim que ela chegou na casa, ela achou meio estranho porque o carro da filha estava no pátio. E isso já era suspeito, afinal a filha saía todo dia com o carro para ir trabalhar. Aí ela se questionou: será que a Mônica não foi trabalhar hoje? Será que aconteceu alguma coisa? Mas ela continuou o caminho em direção à porta da casa. E assim que ela abre, a cena que ela encontra é algo que nenhuma mãe merece viver. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje eu vou te contar um caso que não é muito midiático, ele não ganhou muito as mídias, mas ele é bem interessante e mostra muito como o esforço e o trabalho sério da polícia fazem toda a diferença para desvendar um crime e dar uma resposta para a família e para a sociedade em geral. Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like que ajuda muito o canal a crescer. Você pode compartilhar esse vídeo também com alguém que você acha que possa gostar desse conteúdo e segue o canal nas outras redes sociais. É isso e bora pro caso. A Mônica ela era uma pessoa muito alegre, muito querida por toda a família. Ela foi a primeira neta e a primeira sobrinha também, então ela era meio que o xodó ali da família como um todo. Todo mundo fala que ela era muito divertida e também se empenhava muito, dava muita atenção à carreira profissional dela. Ela se formou primeiro em educação física e depois ela fez um segundo curso em fisioterapia e ela tinha um mestrado também. Ela saía para correr normalmente de manhã, então a vizinhança toda já estava acostumada a ver a Mônica correndo ali pelas redondezas. Todo mundo relata que ela era uma pessoa super simpática, que era muito divertida mesmo e tratava todo mundo muito bem. Então ela parecia ser aquelas pessoas que têm uma aura muito positiva, que são capazes mesmo de mudar o ambiente e fazer todo mundo se sentir melhor. A tia dela conta que no Natal a Mônica fazia questão de dar um presente para cada membro da família. Mas que não era qualquer presente, não era um presente escolhido aleatoriamente, que ela realmente tinha muito cuidado de escolher uma coisa que ela soubesse que a pessoa que ia receber aquele presente ia gostar muito. O segundo personagem dessa história é o marido da Mônica, o Claudemir Nogueira, conhecido como Mica. Ele era um professor de matemática e as pessoas ao redor dele comentam que ele também era uma pessoa alegre, que ele era bem comunicativo, né, claro. Ele era um professor, então ele se comunicava muito bem. Os ex-alunos contam que ele era uma pessoa que incentivava muito eles ao estudo e a buscar mesmo esse crescimento. Eles se conheceram numa festa de um amigo em comum e logo depois de um tempo eles já iniciaram um relacionamento. Um tempo depois eles se casaram, né? Não no papel, mas juntaram as escovas e foram morar juntos em São Paulo. A Mônica apresentou o Mica para a família dela e a família conta que no primeiro momento eles não viram nada de estranho, ele era uma pessoa normal, conversava normal com todo mundo, tinha uma profissão boa, era bem respeitado, então a família dela rapidamente aprovou o relacionamento dos dois. E não uma aprovação no sentido de que ela precisasse de uma permissão da família, afinal ela já era adulta e bem resolvida, mas ao longo do caso a gente vai vendo que a Mônica ela era realmente muito próxima da família, então parece que a opinião da família acerca desse relacionamento era uma coisa realmente importante para ela. Depois de um tempo que os dois estavam morando juntos, a Mônica recebeu uma proposta para trabalhar na base da Marinha em Natal. Ela adorou a proposta porque ela não gostava de jeito nenhum do frio e ela viu ali uma oportunidade de morar numa cidade com muito mais calor, que era uma coisa que ela curtia muito mais.
Ela se mudou então para Natal sozinha, o Mika ficou em São Paulo, mas depois de um tempo o trabalho lá já não estava indo muito como ela esperava e ela decidiu sair do trabalho em Natal. Ainda tentando continuar morando num lugar que tivesse um pouco mais de calor, ela se mudou para Fortaleza. E quando ela se muda para Fortaleza, então o Mika sai de São Paulo e se muda também para Fortaleza para eles morarem juntos. A família conta que apesar dos dois terem se mudado juntos ali para Fortaleza para fazer essa nova tentativa, a vida não estava muito boa lá, eles não tinham conseguido se estabilizar como estava em São Paulo, então os dois decidem voltar. Parece que após esse retorno, a família começou a perceber que o relacionamento dos dois já não era mais o mesmo e então ela comenta ali com o pai sobre o relacionamento e o pai fala pra ela que, né, se o relacionamento não tá bom, que é melhor ela terminar. E a Mônica então decide que é realmente a melhor saída ali para os dois era o término. Mas o Mika não aceitou esse término, ele continuou em cima dela, correndo atrás, porque ele queria muito reatar. E após 3 meses separados, a Mônica aceita e os dois reatam. A família conta que não notou nada de assim suspeito ou de diferente e após eles se atarem, parecia que o relacionamento estava normal. Ao que parece, a Mônica era uma pessoa assim muito bem sucedida, que não conseguia ficar estagnada, ela realmente ficava o tempo todo correndo atrás de se aperfeiçoar e de melhorar na sua profissão. Ela amava o que ela fazia, amava os seus pacientes, então ela estava sempre tentando melhorar para dar um melhor atendimento. E já o Mika, o que todo mundo conta é que ele era um bom profissional, mas que ele parecia meio estagnado ali na área dele, que já há algum tempo ele não buscava muito se aperfeiçoar. A vida dos dois seguiu e é nesse contexto que no dia 23 o Mika conta que por volta das 7 horas da manhã ele saiu para trabalhar e que a Mônica ficou em casa dormindo. Ela sairia dali algumas horas também para ir para o trabalho dela. Na parte da tarde, então, como combinado, acontece aquilo que eu contei para vocês lá no início do vídeo. A mãe dela vai até a casa para entregar as marmitinhas lá que eles tinham esse combinado. Ela chega, vê o carro da Mônica, acha estranho, porque aquela hora a Mônica já teria que ter saído. E assim que ela abre a porta, ela encontra o corpo da Mônica no chão, já sem vida. A polícia recebeu o chamado e foi até a cena. Eles isolaram a cena, chamaram a delegada e a perícia também. Os pais contam que foi uma agonia, porque quando eles chegaram ali, o pai e o irmão da Mônica, eles não podiam chegar até o corpo, porque a polícia estava preservando ali a cena, então apesar deles entenderem que era importante preservar a cena, eles ficaram muito agoniados de não poder ir até a filha. Então a delegada chega na cena acompanhada já da equipe da perícia e após uma breve olhada assim no corpo que estava ali sem que ninguém tivesse mexido, a polícia tinha isolado muito bem a cena, ela olhou e assim rapidamente ela já falou, isso aqui é morte natural. A família conta que eles receberam com um pouco de choque aquela notícia, afinal Mônica tinha apenas 37 anos, ela era uma pessoa jovem, extremamente saudável, cuidava muito bem da saúde dela, então eles ficaram um pouco surpresos com essa notícia de morte natural, mas eles só podiam aceitar. A investigação foi feita bem errada, para vocês terem uma noção, apesar de ter uma equipe de perícia ali no local, nenhuma foto da cena do corpo foi tirada. Eles não tiraram nenhuma foto. E as fotos que foram usadas nas investigações posteriores foram fotos que a própria família tirou. Essa família que vocês vão ver ao longo do caso tiraram forças não sei de onde para honrar a memória da Mônica. Aqui eu vou trazer uma informação que é para você guardar, porque mais tarde ela vai ser bem importante aqui no caso. O pai da Mônica conta que enquanto eles estavam ali naquela confusão, esperando o delegado, polícia, perícia, ainda ali na casa, o Mika se aproximou dele porque o pai da Mônica trabalhava num banco. Então ele foi ali conversar com ele sobre o que eles tinham que fazer ali com os cartões do banco da Mônica que estavam junto com o Mika. Aí o pai falou, deixa os cartões comigo, que eu vou ligar pro banco e vou tomar as medidas cabíveis. Então os cartões ficaram ali com o pai. Ele ligou imediatamente pro banco para bloquear, né, os cartões para ninguém poder ter acesso ali, porque até então eles não sabiam o que tinha acontecido, se tinha sido um assalto, alguma coisa assim. Só que quando ele liga pro banco, um dos colegas dele informa que o cartão da Mônica
estava com saldo negativo. O pai se surpreendeu muito porque não fazia muito sentido ali com o comportamento normal da Mônica. Ela era uma pessoa bem organizada com as finanças dela, então ela sempre tinha uma reserva. Era muito discrepante assim do comportamento natural dela que tivesse negativado. A quantia não era muito alta, mas aquilo chamou a atenção do pai. Então ele passou o dinheiro dele para a conta dela para zerar e bloqueou todos os cartões. Aí guarda essa informação que mais tarde a gente volta nela. Como a delegada ali na cena do crime já tinha concluído que tinha sido morte natural, o corpo da Mônica foi enviado para o CVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, apenas para confirmar aquilo que a delegada já tinha constatado, que era a causa morte natural. Mas assim que o corpo da Mônica chegou no CVO, ele foi atendido por uma médica bem experiente e ela já reparou que tinha alguma coisa muito estranha ali. Ainda na madrugada, a família recebeu uma ligação. A médica que fez o procedimento constatou que tinham sinais de arroxeamento no pescoço da Mônica, o que podia indicar sinais de enforcamento. E então, o corpo da Mônica foi transferido para o IML. O exame do IML revelou que, de fato, a causa da morte era enforcamento, mas eles não conseguiram especificar o que tinha causado o enforcamento. Eles sabiam que era uma espécie de fio, mas eles não conseguiram dizer exatamente o que. Além do choque dos familiares de todo esse transtorno, primeiro descobrir que a Mônica estava sem vida, depois a história da causa de morte, que era morte natural, e depois descobri que tinha sido um assassinato, corpo no IML. A família estava completamente confusa e imersa nessa tragédia, mas tinha uma pessoa que estava com um comportamento muito suspeito. E essa pessoa era o Claudemir, o Mika, o marido da Mônica. A família fala que achou o comportamento dele extremamente estranho, assim, logo após a morte dela, assim que a polícia liberou o corpo, né, para a família, enquanto eles estavam ali esperando o CVO, o pai, a mãe, todo mundo estava muito preocupado porque ela estava lá naquele chão gelado, eles queriam tirar ela dali o mais breve possível e que enquanto a família estava toda ali se preocupando muito com ela, o Mika estava no celular dela mesmo ligando para todo mundo, para as amigas dela para avisar que ela tinha morrido. Então, após todo o transtorno do corpo ter ido para o IML, isso se estendeu por algumas horas, que foram de fato bem cansativas para a família, mas assim que o corpo foi liberado pelo IML, o Mika queria enterrar ela no mesmo dia. A família achou um absurdo isso, especialmente a tia dela conta que achou isso um absurdo, que ela ficou indignada. Afinal, eles queriam ter tempo de velar ela com calma. Tinham familiares que já estavam viajando de outra cidade para poder se despedir dela, e a família mesmo queria fazer um velório ao longo do dia para poder fazer essa despedida da Mônica com calma e enterrar ela então no dia seguinte. Ele colocou bastante pressão para ela ser enterrada no mesmo dia, mas a família assumiu o controle e eles fizeram o velório, tudo certinho, e enterraram no dia seguinte, então. Outro ponto bem bizarro aconteceu justamente no velório da Mônica. O Mika estava lá querendo fazer um discurso, então ele foi fazer um discurso, né, no velório da Mônica e nesse discurso ele fala que foi Deus que quis assim, que Deus é quem quis levar a Mônica naquele momento. A família novamente achou isso muito estranho, afinal a Mônica morreu de uma maneira brutal, muito trágica, foi uma notícia horrível para todo mundo, então estava todo mundo abalado e a tia dela inclusive fala que ali mesmo no velório ela falou para ele que duvidava que Deus quisesse esse destino para a sobrinha dela e que a família não ia descansar até encontrar o assassino. E ao longo do caso a gente vai ver que essa não era uma promessa vazia e que essa família seria imparável até conseguir justiça para Mônica. Dias após o enterro da Mônica, o Mika entrou com um pedido de pensão no INSS. É uma espécie de aposentadoria como viúvo que inclusive ele recebeu ao longo de muitos anos. A partir da liberação do corpo e do enterro da Mônica, o boletim de ocorrência que havia sido registrado ainda constava como morte natural. Então, por causa disso, e também por causa da equipe que deveria investigar o caso da Mônica e não estava se esforçando muito, o caso dela entrou num limbo na investigação, ele ficou lá parado.
Quem era responsável pela investigação não estava fazendo nada a respeito do caso e eu já avisei aqui que a família não ia aceitar isso. O pai da Mônica decidiu ir todo dia na frente da delegacia no DHPP e falar do caso da filha para qualquer delegado que parasse por ali para escutar ele. Então os delegados iam entrando e ele ia parando todo mundo, ia contando o caso da filha e praticamente implorando para a polícia investigar a morte da filha dele. Imaginem um pai desesperado, uma família desesperada implorando por justiça. E é nesse contexto que ele encontra a pessoa que ia desvendar todo o caso, o delegado César Camargo. O delegado foi dar uma olhada ali no caso e averiguar e percebeu que de fato tinham muitos erros na investigação. Ele decidiu pegar o caso e prometeu para a família que ia encontrar o culpado. Parece até história de filme. Ele começou tentando reconstruir o trabalho pericial e contou com a ajuda do perito Renato Patoli. O caso ia ser bem difícil, afinal já tinham se passado alguns anos e, em relação à perícia, eles não tinham nada. Ele começou analisando aquelas fotos do corpo que a própria família tinha tirado. As imagens não eram muito boas, mas era tudo que eles tinham, afinal, a perícia da polícia não tinha tirado foto nenhuma. Mesmo que a qualidade das fotos não fosse muito boa, eles conseguiram chegar a algumas conclusões e descartar outras possibilidades. Uma das primeiras hipóteses que tinham sido levantadas ainda na primeira investigação era de que a Mônica estava se exercitando numa bicicleta ergométrica que estava ali logo ao lado do corpo dela e que ela teria tido um mal súbito e caído dessa bicicleta. Mas analisando as fotos, o perito começou a desconfiar disso por causa da posição do corpo, da posição do cabelo dela, da posição da roupa dela. Essa teoria de que ela teria caído da bicicleta já estava caindo por terra. Eles decidiram então fazer uma simulação ali no local para conseguir entender melhor o que aconteceu e foi através da simulação que eles chegaram à conclusão de que, na verdade, pelo posicionamento do corpo, da roupa, do cabelo, a Mônica teria sido arrastada de um outro lugar para aquele local onde ela foi encontrada. Uma outra prova que confrontava a versão que estava sendo contada pelo Mika era a prova da rigidez cadavérica. Analisando o estilo de vida dela, a composição corporal e a rigidez com a qual ela foi encontrada na cena do crime, eles começaram a desconfiar da versão que o Mika tinha dado. Ele falou que ele tinha saído às 7 horas da manhã daquele dia e que a Mônica tinha ficado pleníssima dormindo. Mas, de acordo com a forma como ela foi encontrada, a polícia concluiu que o horário da morte teria que ter sido pelo menos 12 horas antes do horário que ela foi encontrada. Pensando que a mãe a achou por volta das 3, 4 horas da tarde, ela teria que ter morrido pelo menos às 4 horas da manhã. E nesse horário, a Mônica estava apenas com o marido dentro de casa. Lembra aquela história dos cartões que eu falei para vocês para guardar aí na memória? Ela vem agora. O delegado César, conversando ali com o pai, descobriu essa história dos cartões. O pai contou para ele que aquilo tinha sido um fato muito estranho e que a filha não costumava deixar a conta negativa. Foi então que o delegado foi atrás das imagens de caixa eletrônico e adivinha quem estava nas imagens rapando dinheiro da conta da Mônica logo após a morte dela? Isso mesmo, o Mika, o próprio marido. Ali, com todos os relatos e provas que a polícia tinha, eles já tinham absoluta convicção de que o responsável pela morte da Mônica tinha sido o Mika. Mas eles queriam mais, eles precisavam de uma confissão dele. O delegado César pediu paciência à família, falou para a família quão importante era conseguir a confissão do Mika para eles terem mais certeza da condenação dele num tribunal posterior e falou ali com os familiares de que isso provavelmente demoraria mais tempo, que eles iam ir cercando ele bem devagar até o momento em que eles conseguissem uma confissão. A família aceitou que demorasse um pouco mais de tempo, porque eles tinham muita confiança no trabalho do delegado César. E assim foi feito. Ele foi cercando o Mika aos poucos, ganhando a confiança dele, e num certo dia ele pediu para o Mika para ir até a cena do crime.
É claro que ele deu uma desculpa, falou: olha, Mika, a gente tá aqui com uma teoria de que a casa realmente foi invadida e a gente queria muito verificar o muro de trás da casa pra gente ver se a gente encontra alguma coisa, porque a gente tá acreditando que o possível criminoso entrou por lá. É claro que isso era tudo invenção, mas era uma forma de colocar a polícia dentro da casa sem que o Mika desconfiasse. Assim que o delegado conversou com ele, ele fala que o Mika, assim, concordou prontamente, que ele sempre foi super solícito. Mas é claro que ele já estava começando a ficar ansioso em relação a isso. Então, no dia 20 de abril de 2010, quando a polícia já estava indo em direção à casa no dia e horário combinado com o Mika para olhar o tal muro, eles recebem uma ligação do pai da Mônica falando que o Mika foi assaltado quando chegava em casa e que tinha tomado uma facada, que naquele momento o Mika estava hospitalizado. A polícia então decidiu, ao invés de ir para casa, ir para o hospital para ver como é que estava o estado do Mika. O perito, assim que chegou ao hospital, pediu para ver o ferimento e assim que ele viu, ele chegou a uma conclusão ainda mais bizarra, de que o próprio Mika teria se ferido para desviar a atenção da polícia. Ele explica que ele chegou nessa conclusão porque ele conseguia ver certos ferimentos de hesitação ao redor do ferimento principal. Em uma outra explicação, o perito fala que ele pode notar ferimentos de hesitação, o que ele chama de ferimentos de hesitação, que são pequenos ferimentos que a pessoa que vai, ela mesma se machucar, ela vai fazendo aqueles pequenos ferimentos para ela ir se acostumando com a dor até que ela faça de fato o ferimento que ela está se propondo ali, o ferimento maior. Ele explica que se fosse um evento externo, uma outra pessoa, essa pessoa não ia hesitar em fazer o ferimento maior, ele ia fazer e pronto. Então, quando ele reparou que tinha esses ferimentos de hesitação, ele logo percebeu que foi o Mika quem estava tentando forjar esse assalto e desviar a atenção dos policiais. Mas nessa tentativa, é claro que ele só jogou ainda mais holofote em cima dele. O delegado descobre, então, que a vizinha da Mônica era mãe de um policial. E após a morte da Mônica e o assalto, e esse filho não sabia o que estava acontecendo ali, ele decidiu instalar câmeras de segurança na casa da mãe, porque a mãe morava sozinha. E essas câmeras de segurança, uma delas, acabavam pegando a casa que a Mônica morava e que o Mika morava até aquele dia. O delegado, então, olhou as imagens da câmera e lá estava o Mika chegando completamente sozinho no dia em que ele dizia ter sido atacado pelos assaltantes e tomado aquela facada. E é a partir dessas imagens que o excelente trabalho feito por essa equipe de polícia ia ser sacramentado. No dia 14 de dezembro de 2010, o delegado chamou o Mika para ir até a delegacia prestar um depoimento por causa dessa facada. Assim que ele chegou lá, o delegado falou pra ele, pode contar a história. E quando ele começou a contar, eu cheguei, fui assaltado, não sei o que, não sei o que lá. O delegado falou, pode parar, eu sei que você tá mentindo e eu vou te mostrar aqui que eu tenho imagens de que você tá mentindo. Então ele colocou as imagens lá, tá vendo? Você tá chegando sozinho em casa e tá me dizendo que foi assaltado, quando tava chegando em casa foi rendido e tal. E aí o Mika já desmoronou. O delegado continuou apertando ainda mais ele, colocando ainda mais pressão e continuou falando, olha, eu sei que tu tá mentindo a respeito de tudo e agora eu vou te mostrar mais uma filmagem que eu tenho aqui que mostra você se machucando com a faca dentro de casa. Aí ele conta que ele abriu uma gaveta, pegou um CD e na hora que ele foi colocar o CD para mostrar pro Mika essas supostas imagens, o Mika falou, para, eu confesso, fui eu que matei a Mônica. O que o Mika não sabia é que o delegado não tinha essas segundas imagens, que ele estava apenas blefando, mas ele conseguiu a confissão do assassino, assim como ele tinha prometido para a família. Aí então, depois que ele admitiu, ele começou a contar mais detalhes daquele dia. Ele fala que era um dia que estava muito frio, e então ele foi super carinhoso ali com a Mônica para despistar mesmo as intenções dele, que ele cobriu ela antes dela dormir e tal, e que assim que ele teve certeza que ela estava dormindo, ele pulou em cima dela. E o Mika, ele era muito maior do que a Mônica, então no momento em que ele ficou em cima dela, ele já imobilizou ela completamente. Ela não teve chance nenhuma de se defender, ela estava dormindo, ela nem conseguiu reagir.
e que ele a enforcou com um fio de um varal de estender roupa. O Micah falou então, perguntado ali sobre a motivação, né, por que ele fez isso. Ele falou que ele via como a Mônica sofria porque ela tinha pacientes que eram abandonados pelos filhos e que ela sofria muito de ver o sofrimento dos pacientes dela, então ele queria livrar ela dessa dor. Uma desculpa, né, gente? Mas a teoria da polícia é de que o Micah estava sendo consumido por um ciúme e uma inveja que ele tinha da Mônica. Afinal, a Mônica era uma pessoa super legal, ela era muito querida por todo mundo, ela era muito amada por todo mundo e especialmente profissionalmente era ali que o calo dele apertava. Ele era incapaz de ver a mulher dele sendo mais bem-sucedida do que ele era na profissão dele. Ele não aceitava que a Mônica só crescia, que ela só melhorava profissionalmente, que ela ficava cada vez maior e ele não conseguia ficar feliz ou tentar acompanhar o crescimento dela, ele preferiu cometer essa brutalidade. Em 2014, Claudemir Nogueira foi condenado a 20 anos de prisão. Entre a morte da Mônica e a prisão dele, o Micah ficou recebendo aquela pensão dela, mesmo que ele tenha sido um assassino confesso. O pai dela disse o seguinte em uma entrevista que está aqui na descrição. Eu encontro ela todos os dias. Eu a vejo todos os dias. Eu não consigo dormir mais. Aonde eu tô olhando, eu vejo o rosto dela. Meu olhinho de jabuticaba. É uma saudade muito grande. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui o que você achou sobre esse caso e também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Ah, não deixe de seguir o canal também nas outras redes sociais, porque eu também posto vídeo por lá. É isso, um beijo e tchau!